E aí, galera, beleza? Então, ó, seguindo o conceito da matemática básica aqui, vocês estudaram, nossa última aula foi potenciação. Então, dando sequência, nós vamos trabalhar hoje com radiciação, conceito muito importante e complicado por causa da avalanche de propriedades que nós temos, ó, que memorizar, que lembrar, e não só isso, né? Não só memorizar as propriedades, mas entender as propriedades e saber como e quando aplicar, né? Então, logo após a vinheta, nós vamos aí trabalhar bonitinho com a parte de radiciação. Vamos lá! Definiçãozinha clássica de radiciação. Ó. Raiz enésima de um número A é igual a B, se somente C, B elevado a N for igual a A. Vamos lembrar o nome desses elementos aqui, ó. Só para você puxar assunto com alguém, né? Quando sabe, opa, volta lá aqui, ó. Aqui, ó, né? Só para você puxar assunto com alguém, assim, né? Quando tiver que falar, sabia que quando você tem uma raiz, esse N aqui é o índice? Então, ó, N raiz enésima, ali nós temos o índice, aqui nós temos um número A, e esse cara aqui, ó, esse número A, que é o radicando, ele vai ser um cara controverso. Por quê? Ele vai depender do N, do índice. A gente vai ter que tomar cuidado quando esse índice for um número par. Quando o índice for um número par, nós não trabalhamos com o radicando com um número A negativo. Né? O número A vai ter que ser um número real positivo. E aqui, esse número B aqui, ele é o resultado da raiz. O B é a raiz enésima do número A. Então, a ideia inicial, ó, é você lembrar daquelas coisinhas assim, ó, raiz cúbica do 8. Por que a raiz cúbica do 8 é igual a 2? Ele é igual a 2 porque isso é verdade, C e somente C, o número 2, que é o radicando, né, a raiz, elevado ao índice, que é 3, tem que ser igual ao radicando A, que é 8. Beleza? Para expoente ímpar, isso aí não tem muito problema. Se eu fizer lá, raiz quinta de menos 32, por exemplo, ó. Raiz quinta de menos 32. Isso aqui é igual a menos 2. Por que é igual a menos 2? Porque isso é verdade C e somente C. O número menos 2 elevado à quinta é igual a quanto? Menos 32. Para índice ímpar, né, a gente está numa tranquilidade. O problema é se o índice for par. Então, deixa eu apagar aqui para você e olha só. Se a gente trabalha com índice par, deixa eu mudar a cor aqui, ó, vamos trabalhar assim, ó, raiz de índice 2, que é a famosa raiz quadrada, e você lembra que quando a raiz quadrada, o índice ele não precisa aparecer, ó, raiz quadrada do número 9, ele é 3. Por quê? Porque isso aqui é verdade, C e somente C, o número 3 ao quadrado é igual a 9, beleza? Então perceba que aqui já começa a complicação. Por quê? Você pode pensar o seguinte, mas professor, e se eu visualizar assim, ó, raiz quadrada do 9, então eu posso falar que é menos 3 também, professor. Por que é menos 3? Porque ó, se eu pegar o menos 3 e elevar ao quadrado, isso aqui também vai dar 9. Então a gente diz que a raiz quadrada do 9 é mais ou menos 3. Não, não. Isso aqui não é verdade. Ó. Isso aqui que eu estou riscando não é verdade. Então, nós já começamos com uma observação importantíssima. E, moçada, guarde muito bem isso aqui, porque eles pegam muitas questões de verdadeiro ou falso, ou questão que você tem que assinalar a correta ou a incorreta, aquelas lá, somente a 1 é verdadeira, 1 e 2 são verdadeiras, sabe? Essa observação que eu vou colocar aqui, ó, ela vai nos livrar desse caso. Ó. Então, ó, sempre que você fizer a raiz quadrada de um número qualquer elevado ao quadrado, muito cuidado, moçada. Isso aqui não é o número, ó. O comum é você lembrar disso. Ó. Raiz quadrada de um número ao quadrado. Eu simplifico o índice com o expoente, aquilo ali vai dar A. Não é o valor do A. Aquilo ali vai ser o módulo. Então aparece aqui, ó, módulo do número A.
Então é por isso que essa situação aqui, ó, ela é uma situação falsa, porque a raiz quadrada do número 9 ao quadrado, do 3 ao quadrado, ó, a raiz quadrada do 3 ao quadrado não é 3, ou a raiz de menos 3 ao quadrado não é menos 3, é o módulo. Então vai ser sempre um valor positivo, beleza? Então, ó, destaque isso aqui, por favor, ó, guarde isso aqui na sua cabeça, que isso aqui é extremamente importante, beleza? Então, ó, deixa eu limpar aqui para você, aqui, rapidão. Então, por exemplo, lá, aquela situação, ó, raiz quadrada do 9. Tanto faz se você faz, ó, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Tanto faz, desde que você lembre que isso aqui não é o número, é o módulo do número. Então, é o módulo de mais 3 ou de menos 3. E isso aqui é igual a quanto? 3. Então, raiz quadrada é sempre um número positivo, beleza? Extremamente importante essa situação. Então, ó, sabendo disso agora, vamos lá para as propriedades. É aqui que the house is disabation. É aqui que começa a complicar um pouquinho a nossa vida. Então, a primeira propriedade aqui, ó, e a mais importante, é aquela que permite que a gente faça a transição da radiciação para a potenciação. Então, toda raiz é uma potência, ó, toda raiz é uma potência que o expoente é uma fração. Toda potência que o expoente é uma fração é uma raiz. Isso é uma igualdade, moçada, vale a ida e vale a volta. Então, se nós tivermos lá, por exemplo, ó, raiz de índice 2 de 3 elevado à quarta potência, isso aqui nada mais é do que 3 elevado ao expoente dividido pelo índice. Então, a raiz quadrada de 3 elevado à quarta é 3 elevado a 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que vai dar 9. Né? Eu posso também pensar assim, ó, raiz de índice 7 de 2 ao cubo é a mesma coisa que falar que eu tenho 2 elevado a 3 sobre 7. Perceba que o índice é sempre o denominador da fração. Né? Tem aquelas coisinhas lá, quem tá na sombra vem para o sol, quem está no sol vai para a sombra, tem essas coisinhas aí, você pode utilizar aquela que você preferir para lembrar dessas situações, mas o que é importante é que você lembre que vale a ida e vale a volta. Então você pode ter lá, por exemplo, ó, o número 2 elevado a 1/3. Número 2 elevado a 1/3 nada mais é do que a raiz cúbica de 2 elevado a 1. Então, se eu tenho uma raiz, eu posso transformar em expoente fracionário também vira raiz. Beleza? Outra propriedade aqui, ó, e essa, ela tem um pouquinho da propriedade 1, do expoente fracionário. Por quê que isso aqui acontece, moçada? Olha só, voltando aqui, ó. Se você der uma olhada no expoente fracionário, quer ver? Vamos explorar aqui uma situaçãozinha. Ó, deixa eu limpar aqui, ó. Imagine que eu tenha a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Tá vendo que o expoente e o índice são iguais? Então, na hora que eu transformar isso aqui em fração, ó, isso aqui vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 3. Só que 3 dividido por 3 é 1. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 1, que você sabe que é 5. Em outras palavras, nós podemos aqui, ó, simplificar o índice com o expoente, né? E fazer essa transição aqui, ó, de maneira direta. Então, nós vamos ter, ó, isso nessa propriedade aqui. Só antes dessa propriedade, nós temos que colocar a seguinte situação. Então, olha aqui, ó. Raiz enésima de A vezes B. Então, olha só o que nós temos, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter, ó, a raiz enésima de A elevado a N vezes a raiz enésima de B. Aqui eu coloquei o carro na frente do boi, né? Aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar da propriedade do produto, né? Daí o que nós temos, ó?
Esse n vai simplificar com esse n, o que, que nós vamos ter? Ó, a vezes a raiz enésima de b. Então, essa é a propriedade que permite que a gente faça a simplificação das raízes, né? Então, olha aqui, ó. Valor exato da raiz cúbica de 1728. Então, aqui nós vamos lá aplicar de novo um conceito já estudado aí no nosso canal, que é a fatoração. Então, aqui, ó, vamos pegar o 1728, ele é um número par, portanto, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2, ó, 1728 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 864, né? Então, aqui, ó, dividido por 2, vai dar 864. Dá para dividir por 2 de novo. Dividindo por 2 de novo, vai dar 432. Dá para dividir por 2 de novo, vai dar 216. Dividir por 2, vai dar 108. Nossa, não vai parar nunca, professor. Uma hora vai, ó, dividir por 2, 54. Dividir por 2, 27. Agora não dá mais por 2, agora dá por 3. Ó. Então, dividir por 3 fica 9. Dividir por 3 fica 3. Dividir por 3 fica 1. Qual que é a manha de você fazer esse tipo de exercício? Você não quer tirar uma raiz cúbica, ó. Você quer tirar a raiz cúbica de 1728. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que escrever dentro da raiz as potências com expoente igual ao índice, ó, expoente 3. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, aqui eu tenho 2 ao cubo e eu tenho 3 ao cubo. Então, nós podemos dizer que eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, o que, que a gente faz? A gente pode simplificar o índice, ó, com cada uma desses valores. Ó. Esse 3, ó, ele vai cortar com esse 3 e esse 3. Então, daí o que, que nós podemos fazer? Nós multiplicamos ali os resultados. Então, a gente coloca aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá quanto? 4 vezes 3 dá 12. 12 aqui, ó, alternativa número B. Essa é a raiz cúbica exata do 1728. Ou seja, raiz cúbica de 1728 é igual a 12, lá da definição inicial. Por que é igual a 12? Porque isso é verdade C e somente C. O 12 elevado ao cubo é igual a 1728. Beleza? Esse exercício, ele é importantíssimo porque aqui é um processo da simplificação. Ó. Nós não podemos somar radicais que não são semelhantes. Radicais semelhantes, eles têm que ter exatamente a mesma parte de raiz. Ó. Então, o que, que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fatorar cada um desses elementos. Então, ó, fatorando, ó, nós vamos ter, acredite no tato, ó, quem que é o 50? Ó? Então, nós vamos ter lá, ó, raiz quadrada de 50. O 50 é quem? Ó? 25 vezes 2. Aqui eu já fiz o processo da fatoração. Beleza, moçada? Menos 18. Quem que é o 18? 18 é 9 vezes 2. Então vai ser, ó, 3 ao quadrado vezes 2. Mais 98. 98 é 49 vezes 2. Ó. Então ele vai ser 7 ao quadrado vezes 2. Agora, utilizando essa propriedade, ó, lembrando que quando não aparece o índice, deixa eu colocar aqui para você, ó, o índice aqui é 2. E o que, que nós podemos fazer? Ó? Nós podemos simplificar o índice com o expoente. Então eu posso simplificar, ó, esse 2 com esse 2. O 5 sai da raiz. A mesma coisa aqui, ó. Esse 2 com esse 2. Então, ó, da primeira raiz, a propriedade ali garante para a gente que nós temos, ó, aqui vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 2, menos 3 vezes raiz quadrada de 2, mais 7 vezes raiz quadrada de 2. Aqui é o que nós chamamos de radicais semelhantes. Por que radicais semelhantes? Porque todos eles, ó, eu tenho a mesma parte radical. Tá vendo, ó? 3 raiz de 2. Então, eu estou somando coisas semelhantes. Então, o que a gente faz, ó? Nós somamos os números inteiros agora, ó. Então, nós fazemos aqui, ó. A gente soma o 5
subtrai 3 e soma com 7. Então, me ajude lá. Então, vai ficar, ó, 5 menos 3, 2. 2 mais 7, 9. E a gente só faz o quê? Mantém agora o raiz quadrada de 2. Ó. 9 raiz de 2. Alternativa número C. Beleza? Esse conceito de simplificação de radicais é importantérrimo. Né? Outra propriedade aí, ó. Próxima propriedade. Então, olha só. Essa propriedade aqui, moçada, essa propriedade importantíssima, a propriedade do produto. Então, perceba, ó, eu estou multiplicando duas raízes de mesmo índice, tá vendo? Ó, índice N, índice N. Então, o que, que nós fazemos? Nós podemos manter as raízes, né, e multiplicar. Então, se eu tivesse, sei lá, ó, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 5, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser, ó, a raiz cúbica, tá vendo? Ó, eu mantenho o índice e multiplico os números, ó, de 7 vezes 5, né? Então, se você parar para pensar na propriedade anterior que nós acabamos de estudar, ó, ela utiliza, em partes, isso. Então, na hora que eu tenho lá, ó, raiz, que a gente viu lá, ó, raiz enésima de A elevado a N vezes B, né? Então, isso aqui é o quê? Ela é a raiz enésima do A elevado a N vezes a raiz enésima do B. Que daí, ó, essa parte, ó, simplifica o índice com o expoente e fica lá o A raiz enésima de B. Então, a gente utiliza essa propriedade do produto de raiz do mesmo índice para exemplificar a simplificação. Então, na hora que nós resolvemos o exercício lá, ó, raiz quadrada de 50. Então, nós fizemos o quê? Raiz quadrada de 50 é a raiz quadrada de 25 vezes 2, que vai ser raiz quadrada, agora usando essa propriedade, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada. Espera aí que ela deu uma... Ela deu um ratuque aqui, fica nervosa a caneta aqui, moçada. Vamos lá, então aqui, ó. Então aqui, ó, vezes a raiz quadrada de 2, ó. Daí aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado é o módulo de 5, que é 5 raiz de 2. Então essa propriedade aí, ó, uma propriedade bem importante. Então, olha só, a próxima propriedade, né? Como a gente tem coisa para multiplicação, tem coisa para divisão também. Então, olha só. Divisão de raízes, ó. De novo, lá, bem bonitinho, ó. Mesmo índice, tá vendo? Ó, raiz enésima dividido por raiz enésima. Então, a gente mantém o índice e divide os radicais, os radicandos, né? Então, aqui, ó, nós temos lá raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 8. Isso aqui é a raiz quadrada de 7 oitavos. E também o contrário é válido, né? Se nós tivermos lá, por exemplo, a raiz quadrada de uma fração, ó. Raiz quadrada, raiz cúbica, ó. Raiz quadrada de 4 nonos. Isso aqui é a raiz quadrada do 4 dividido pela raiz quadrada do 9. Que no caso vai ser igual a 2 terços. Beleza? Perfeito? Então, olha só. Olha que exercício bacana esse aí, ó. Ele quer saber qual é o valor dessa expressão. Aqui nós temos a subtração de um número inteiro com fração. Então, lembra o que a gente faz nesse caso, moçada? Nós temos o quê? Nós temos, ó, nós multiplicamos pelo número inteiro e o resultado dessa multiplicação nós somamos com o numerador. Então, essa primeira fração vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 vai ficar quanto? Vai ficar 1 meio. Vezes. Agora aqui também, ó. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então vai ficar 2 terços. Vezes, ó. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. 3 quartos. Já pegamos a manha, né?
Perceba que o numerador está somando, está aumentando de 1 em 1, o denominador também. Então, isso aqui vai até chegar em, vou colocar um anterior, ó, 98 sobre 99. E o último vai ser isso aqui, ó, 100 vezes 1, 100. 100 tira 1, 99 sobre 100. Só que o detalhe é que tudo isso está numa raiz quadrada. Então, é raiz quadrada de tudo isso aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos enjoar de simplificar. Ó. Multiplicação, 2 com 2. O 3 simplifica com o 3. O 4 que está aqui vai simplificar com o 4 que vai aparecer aqui. 5 com 5, ó. Aqui anteriormente eu vou ter um 98 no denominador que vai simplificar com esse 98. O 99 com 99. O que vai sobrar? Vai sobrar a raiz quadrada, né? Nós vamos ter lá a raiz quadrada. O numerador sobra o número 1. O denominador sobrou o número 100. Olha a propriedade aí, ó. Raiz quadrada de uma fração. Isso aqui fica o quê? Fração das raízes. Então vai ficar ó, raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 100. Quanto que é raiz quadrada de 1? É 1. Quanto que é raiz quadrada de 100? 10. Então isso aí vai dar 1 sobre 10. 1 décimo. Uma questãozinha também, ó. Muito legal. Beleza? Ó, próxima propriedade. Essa propriedade aqui, ó, raiz de raiz. Então, o que nós temos, ó? Nós temos a raiz enésima, tá vendo? Eu tenho um índice aqui, dentro da raiz eu tenho outro, ó. Uma raiz de índice n. Então, o que a gente pode fazer? Transformar numa raiz só, e esses índices, ó, eu multiplico. Então, nós aplicamos assim a propriedade, ó. Imagine lá, ó, raiz quadrada de raiz cúbica do número 6. Isso aqui, na verdade, ela vai ser uma raiz só. Eu vou multiplicar os índices, ó. Lembrando que aqui o índice é 2, né? Então, nós vamos multiplicar. Nós vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3, fica 6. Então, ela vai ficar raiz sexta de 6. Beleza? Raiz de raiz. E aqui a propriedade da simplificação. O que nós temos, ó? Eu tenho raiz de índice m de a elevado a n. Então, ó, perceba que a igualdade não se altera se eu multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo valor. Então, ó, por exemplo, assim, eu tenho a raiz cúbica de 2 à quarta. Isso aqui vai ser igual, ó, a raiz. Vamos multiplicar todo mundo por 2, ó. Então, vamos multiplicar, ó, o índice por 2. 3 vezes 2, 6. De 2 elevado a 4 vezes 2, 8. Então, ó, é a mesma coisa. E perceba que eu posso fazer também a simplificação. Eu posso fazer o caminho de volta, ó. Então, eu poderia, ó, raiz sexta de 2 elevado a oitava. Esse 6 divide por 2, fica 3. Esse 8 divide por 2, fica 4. Então, eu posso fazer tanto o caminho de ida, sempre, quanto o caminho de volta. Beleza? E daí, esse exercíciozinho, ó, ele quer saber quanto que vale esse número. Então, o que nós temos aqui, ó? Então, primeiro, ajeitando, ó. O numerador, eu vou ter raiz quadrada de 2, eu não vou alterar. Dividido. Aqui eu tenho a propriedade, ó, raiz de raiz, ó, raiz quadrada de raiz cúbica. Então, aqui vai ficar raiz sexta de 2 elevado à quinta. Tudo bem? Isso aqui vezes raiz cúbica de 2. Agora, moçada, tá vendo que essas raízes têm índices distintos, ó? Só para eu destacar, aqui é 2, ó. Elas têm índices distintos. Então, eu vou marcar os índices aqui, ó. Aqui eu tenho o índice 2, aqui eu tenho o índice 6 e aqui eu tenho o índice 3. O ideal é a gente deixar tudo no mesmo índice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo. O mínimo entre 2, 6 e 3 é 6. Então, o que a gente vai fazer? Ó, que nem na soma de frações, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou usar a propriedade. Então, aqui vai ficar, ó,
raiz, numerador, ó. O mínimo é 6, né? Então eu vou ter que multiplicar aqui por 3, ó. Então eu vou ter que fazer, ó, 2 vezes 3, 6. Para não alterar, eu multiplico o expoente por 3. Então percebeu o que eu fiz aqui, ó? Olha só. Eu multipliquei esse índice por 3 para ficar com o índice 6. Para não alterar, eu tenho que multiplicar esse expoente por 3 também. Então ficou 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz sexta de 2 ao cubo. E isso aqui vai ficar dividido por raiz sexta de 2 à quinta, vezes, e aqui também, ó, raiz, só que agora ó, eu tenho que multiplicar por 2, ó, 3 vezes 2, 6, e aqui eu tenho que levar ao quadrado. Agora estamos ricos, ó. Por quê? Nós temos no numerador um produto de raízes com o mesmo índice, ó. Então o que a gente faz? Eu repito o índice e multiplico os números que estão dentro da raiz, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2 à quinta. Raiz sexta de 2 à quinta. E olha só que bacana, ó. Ali dentro da primeira raiz, uma propriedade de potência. Propriedade de potência, ó. Se você não viu a aula de potência, a nossa aula passada, ó, tá aí o cardzinho para você clicar e assistir a aula das propriedades de potência. Então, o que nós vamos ter no numerador? Ó, raiz sexta de produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Raiz sexta de 2 à quinta, dividido por raiz sexta de 2 à quinta. Então, perceba que eu estou efetuando a divisão entre dois números iguais. E isso aqui costuma dar como resultado o número 1. Alternativa número C. Belezinha? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Nos siga nas redes sociais. Tamo junto. Até a próxima aula. Curta a aula, compartilhe, ative o sininho e que a força esteja com vocês. Até mais. Tchau, tchau.